Olá pessoal, olá equipe Bombom. Eu fiz esse vídeo aqui rapidinho para explicar melhor a minha apresentação e esse vídeo ficar também como um conteúdo para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, se tiver alguma dúvida, tá bom? Essa aqui foi a minha apresentação, foi a minha primeira aula que eu fiz lá no meu projeto Educar TI, na Escola Estadual Augusto dos Anjos, aqui no Leopoldina. E essa apresentação foi mostrada para alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano do Fundamental 1 da escola. E aqui eu contei a história do surgimento do computador, de uma forma bem lúdica, bem objetiva, e não passei nada técnico. Então vamos lá, vamos ver como é que foi contado isso. Eu comecei aqui usando uma imagem bem infantil, bem fofinha, né, vamos dizer assim. Utilizei a palavra era uma vez, né? Se a gente vai contar uma história para uma criança, era uma vez. No próximo slide eu comecei a falar que nós sempre tivemos a necessidade de contar as coisas, tá? Por exemplo, desde lá do início, a quantidade de equipamentos que tinha, de pessoas do grupo, de animais, etc. Então a gente utilizou muito as nossas mãos, né? Então, só que acontecia um problema. Nós temos 10 dedos. E quando essa contagem passava desse número, como é que a gente fazia? Então era muito utilizado na época lá dos pastores de ovelha, eles andavam com um saco de pedrinhas, com a quantidade certinha do número de ovelhas que ele tinha. Então ele contava, ele vigiava o seu rebanho, né? E ele ficava contando as suas ovelhas pelo número de pedrinhas, né? Então o primeiro processo de contagem, de auxílio de contagem que a gente teve na história foi o uso de pedrinhas, né? Então começou lá com os pastores. Depois nós tivemos uma máquina, vamos dizer assim, mais avançada, que é o ábaco, que ele foi o tataravô do computador, né? O ábaco, ele é utilizado até hoje, tá? Vocês podem falar um pouquinho mais do ábaco, se vocês quiserem, aonde ele foi criado, né? A origem dele, mas bem sucintamente. E aqui eu fiz questão de colocar aqui, como usei a palavra tataravô, coloquei a foto de um avô, né, para fazer essa comparação aí. O ábaco nada mais é do que movimentando essas pedrinhas aí, ó, que a gente está vendo aqui, ó, movimentando essas pedrinhas, ele vai fazendo as contas, tá? Então aqui o ábaco. Depois eu falei com eles a La Pascaline, que o Blaise Pascal, ele era um inventor muito inteligente também. Se vocês quiserem falar da origem dele, tá, eu deixo aí para vocês pesquisarem um pouquinho, não vou entregar tudo de bandeja, mas é fácil. Primeiro, se você colocar Blaise Pascal, já aparece tudo dele lá no Google. Vocês podem falar da origem dele, mas o que é importante falar aqui é o seguinte, que essa La Pascaline, o Pascal, ele era um inventor. E o pai dele, ele era um contador. Ele fazia contabilidade dos seus clientes na época. E ele fazia isso tudo manualmente, fazendo contas. E ele passava noites e noites fazendo contas. Então ele ia dormir tarde da noite. E o Blaise Pascal, ele ficava com muita pena do pai dele. Então ele decidiu criar uma máquina que ajudasse o pai dele, a fazer essas contas. Então, assim, que facilitasse a vida do pai. Então ele criou essa máquina com essas engrenagens, né? Que ele ia mudando essas engrenagens e a máquina fazia cálculos para o pai dele. É como se fosse uma primeira calculadora, né? Para o pai dele não ter que passar a noite inteira aí fazendo conta na mão. Depois a gente pode falar coisa que vocês já sabem, que é o ENIAC, né? Pode falar o nome do ENIAC, que foi o primeiro computador mesmo, né? Olha o tamanho dele, chama atenção aqui para a sala, né? O primeiro computador, ele ocupava o tamanho de uma casa de 2 andares, coisa que eu já falei para vocês nas aulas. E aqui, ó, mostrar, olha a quantidade de cabo que tinha. A máquina, ela tomava conta de uma parede toda, olha só, tinha esses módulos aqui. Então era algo gigante. E o poder, assim, o nosso celular hoje,
tem muito mais poder computacional do que esse computador. E para a época era um grande avanço. Então é só falar o nome, que o primeiro computador foi o ENIAC. Falar que, infelizmente, esse computador ele foi criado na guerra para ajudar a fazer cálculos, né? Que a guerra precisava, cálculos estatísticos, cálculos balísticos, né? Então, cálculo assim para fazer a trajetória do foguete, né? Com a bomba, né? Infelizmente, o primeiro computador ele foi criado com esse objetivo, né? De auxiliar na guerra nos aliados, né? A questão da guerra, gente, vocês não precisam entrar muito em detalhe não, tá? A criança não se prende muitos detalhes, só falar, ó, houve uma guerra que teve, né, a Alemanha estava querendo dominar o mundo, então o mundo se juntou, né, para impedir que a Alemanha fizesse isso. E para isso eles criaram o primeiro computador para ajudar a vencer a Alemanha. Ponto. Só isso. Não precisa falar de cálculo balístico, nada disso. Isso já ajuda. O interessante aqui é falar, olha, os computadores eles funcionavam com essa válvula. Olha só como é que é a válvula. Ó. A válvula parecia uma lâmpada. Vocês já viram lâmpada de casa? Aquelas lâmpadas antigas, incandescentes? Então, o computador ele era cheio de válvulas. Dentro de um computador tinha mais de 17 mil válvulas. Então isso era muito... esses computadores eles esquentavam muito, davam muito problema. Essas válvulas queimavam, né? E o mais legal, aí você muda, eu falava assim, tinha um grande problema. Essas válvulas esquentavam muito. E quando elas esquentavam, elas atraíam insetos. Eu coloquei essa barata bem grande aqui, porque eu achei legal que no dia que eu apresentei, a pessoa, ai, uma barata, uma barata. As crianças ficaram muito assim, né? Então causou esse efeito. Eca, uma barata. Foi bem legal, foi bem divertido. Então eu falei, olha, essas válvulas esquentavam e traziam muito inseto. E quando o inseto entrava dentro do computador, por causa do calor dessas válvulas, as válvulas queimavam, fechava curto e as válvulas queimavam. Aí deu origem à palavra do computador, deu bug, o computador bugou. Por que bug em inglês, perdão, falei errado, bug em inglês é inseto. Então isso aí é uma parte divertida, que eles riem muito, tá? Essa aí. Aí eu falei que essas válvulas foram substituídas. O meu celular está interagindo, tá? Desconto. Olha, válvulas, eu falei aqui que essas válvulas elas foram substituídas por uma pecinha pequenininha chamada transistor, tá? Aí esse computador passou de 2 andares, né, para um computador bem menor, para uma casa de 2 andares para um computador bem menor e fazendo mais cálculos, mais rápido. Aí eu falei que os computadores ainda não eram para pessoas comuns, eram para grandes empresas, bancos, eram difíceis de mexer, né? Ainda eram muito lentos, ocupavam muito espaço, esquentavam muito, davam muito problema, mas eles ajudaram muito nessa época, lá na década de 60. Aí eu mostrei para ele, olha que legal, não tinha teclado, mouse para você inserir as informações. Era tudo feito através de cartão perfurado. Todas as informações que jogava dentro do computador, você fazia o furinho de acordo aqui no cartão, que na hora que você colocava dentro do computador, ele entendia aquilo em forma de informação. E ele calculava, fazia os cálculos necessários, a partir da ordem desses furos. Isso também é muito legal de falar para eles. Aí eu já falei dos computadores pessoais, então lá em 70 é que houve a grande mudança, né? Final de 70 para 80, aí teve a questão do Jobs, né? E com o Woz, que vocês já sabem muito bem da história, não precisa entrar muito em detalhe, é só falar que tinha o Steve Woz, que ele era um gênio, engenheiro tecnológico, ele criava coisas e ele queria criar um computador pessoal, porque não existia computador para as pessoas, ele queria criar um computador pessoal para ele poder jogar em casa, jogar os joguinhos dele, que ele mesmo fazia os joguinhos. Eles também adoram na hora que falam isso, é bom falar. E o Steve Jobs, vocês podem até apontar, que é esse daqui, ele ficou maravilhado quando ele viu a invenção do Woz, ele falou, não, isso aí vai mudar o mundo. E foi daí que surgiu os primeiros PCs, que PC significa computador pessoal.
né? Também é legal falar para eles. Aí falar da evolução dos computadores, né? Do computador de mesa, do computador portátil, que é o notebook, e atualmente o smartphone também, que é um computador, né? Aí conhecendo o computador, aqui eu deixei um videozinho aqui para eles, ó. Conhecendo o computador. Aí esse vídeo mostra direitinho. Hoje vocês vão conhecer o computador. Esta poderosa máquina que revolucionou o mundo desde sua criação. O computador é constituído basicamente de 4 partes principais. Esse vídeo é legal. Monitor, o teclado, eu tinha esquecido dele, foi bom ter visto. Mouse. Agora nós vamos ver como elas funcionam e para que serve cada uma delas. O monitor vai lhe ajudar a visualizar as ações feitas no computador. Através dele você pode assistir filmes. Tá vendo? O videozinho é bem legal. Ver fotos, ler textos e muito, muito mais. Usamos o teclado para digitar e assim escrever no computador. Ao digitar, você insere as informações no computador. A CPU é o cérebro do computador. Nela é onde todos os dados são processados e armazenados. Esse vídeo está muito legal. Chegamos eu vou ver se eu agora procuro ele mais também legal de todas. e passo para vocês. Eu já baixei ele aqui, eu posso compartilhar ele também com vocês. Tá vendo? Ele Comigo explica você poderá parte a parte do computador, bem interessante. Fechar arquivos, esse vídeo vale a pena passar, e até gente. mesmo desenhar. Vale muito a pena passar. Com o tempo, você vai perceber que comigo você poderá interagir com grande facilidade na tela do monitor. É que vocês entenderam, né? Então ele está mostrando o computador, vamos adiante. E aqui é um vídeo que eu falei com vocês, tem aqui conhecendo o mouse. São musiquinhas. Tá vendo? Eu não perdi. Falam que eu sou um rato, mas me acho diferente. Junto ao computador, auxilio muita gente pra clicar, selecionar, desenhar, pintar, brincar. Não sou rato, sou um mouse. Venho aqui me apresentar. Um rato, eu sou um mouse. Isso tudo, gente, demorou aí mais ou menos uns 20. Redondinho com botões, sou usado pra clicar. E aqui, vamos ver qual que é esse. Cuidados com o computador. Então eu trabalhei com esses 3 vídeos. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum. Esse também é bem legal. Esse aqui. Deixa eu ver se vai aparecer o nome dele. As invenções do homem. Dos tempos mais distantes, o homem sempre procurou melhorar o seu trabalho e muita coisa inventou. Inventou o avião, criou asas, fez voar. Inventou até o foguete pra planetas explorar. Oba! O computador veio pra nos ajudar. Oba! O computador veio pra nos ajudar. O Educarte, eu vou parar o vídeo aqui. O projeto Educarte, ele é justamente para isso, tá? Fiz caca aqui. Ele é justamente para isso. Ele é para como é que fala? Para reproduzir essa prática que deu certo. Então vocês podem tá passando aí para os alunos. Se vocês quiserem seguir esse modelo que eu fiz, vocês podem seguir, vocês podem mudar qualquer coisa. E deu super certo. Eu vou também passar para vocês os links dos vídeos, tá? Então, basicamente foi isso que eu passei para os alunos e deu super certo. Lembrando que a linguagem que vocês têm que usar é uma linguagem bem lúdica. Não precisa ficar falando igual retardado. Oh, nenenzinha! Não precisa nada disso. Mas é uma linguagem mais próxima da criança, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês. Eu vou contribuir com tudo, com o projeto, e eu tenho certeza que, sem levando em consideração nota, nada, eu acho que um projeto assim a gente ganha muito mais com a parte social, solidária, né? E eu tenho certeza que vocês vão impactar positivamente a vida dessas crianças lá de Conceição, e eu vou fazer de tudo para estar com vocês nesse dia, tá bom? Ó,
Equipe Bombom, um beijo pra vocês. Tchau.